Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Meus irmãos e minhas irmãs, é a palavra da salvação. Pois os que não exigem provas, o Senhor consegue achá-lo. Ele se mostra aos que têm fé nele. A primeira leitura, confirmando tudo que nós estudamos na pregação do dia de ontem, e tudo que nós estamos vivendo e querendo viver esta semana. Ele se mostra aos que têm fé nele. Porque todos aqueles que pedem prova, que duvidam, ao invés de fazer o caminho que aqueles que têm fé fazem, ao encontro de Deus, mesmo em meio a muitos questionamentos e provações, eles fazem o caminho contrário, né? Então, é difícil mesmo eu encontrar Deus se eu busco, entre aspas, dando as costas para Ele. Preciso ter fé, preciso deixar a fé, que é o dom de Deus, entrar no meu coração, na minha inteligência, e através da fé que Deus vai completando a sua obra em mim. Irmãos, no versículo 7 diz algo muito bonito também: o Espírito do Senhor enche o mundo inteiro. Estamos falando da sabedoria de Deus, né? Essa sabedoria que vem do Espírito Santo, mas essa sabedoria que é o próprio Cristo Jesus, sabedoria encarnada, o Espírito que liga e une todas as coisas, sabe tudo que é dito. Ou seja, o Espírito opera a unidade dos fiéis. O Espírito opera a unidade da igreja mediante a fé. Nós estamos falando da semana da fé, estamos falando da fé, dos conteúdos da nossa fé, da nossa profissão de fé. E a nossa profissão de fé diz algo muito bonito e importante, profundo, acerca da nossa fé católica, acerca da nossa igreja. 4 pontos importantes da igreja católica. Primeiro, o que a gente diz lá no credo quando a gente diz: creio na igreja? Então são 4 características da igreja: una, santa, católica e apostólica. Então, o Espírito, ele está na igreja e ele precisa estar na igreja, porque quem opera a unidade da igreja mediante a fé, a minha fé, a sua fé, a fé de todo o corpo de Cristo, que é a igreja, o Espírito Santo. Tem uma passagem muito bonita que eu gosto muito dela e que nos ensina isso. Porque se a gente não tem fé, a gente não vai perceber de fato a importância da igreja e daquilo que é a igreja para nós. Vamos ver lá, Efésios, vai lá no Novo Testamento, as últimas páginas da sua Bíblia, capítulo 4, versículos 4 e 5. Efésios 4, 4 e 5
Vamos voltar um versículo antes, versículo 3. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, do 3 ao 5. E a gente tem que marcar na nossa Bíblia esse versículo, para a gente entender por que a igreja de Nosso Senhor é una, é única. Olha o que Paulo diz: façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá, o Espírito Santo. Com efeito, o que Paulo vai dizer? Um só corpo, que é a igreja. Paulo fala do corpo de Cristo, que é a igreja. E desse corpo, Cristo mesmo é a cabeça. Portanto, Paulo está dizendo: há uma só igreja, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. E atenção, por que há uma só igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Precisa ser assim. Olha o que nos diz a Escritura: porque há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Claro. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, nós acreditamos, professamos, defendemos a unidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e a unicidade, ou seja, uma igreja só, desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, a fé opera, realiza a unidade da igreja, a unidade dos irmãos entre si, e por isso que a gente tem que pedir. Aqui está um pedido claro para nós essa semana, né? Volta lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5. Olha o pedido dos discípulos a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. A gente precisa pedir isso todo dia, toda hora, todo momento. Senhor, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque a fé, ela está sempre em crescimento. A fé está sempre em movimento. A fé não é parada, ela sempre vai nos colocar inquietos diante de nós mesmos, diante da realidade do mundo. A fé, portanto, não nos deixa parados na letargia, dormindo, adormecidos, não. Pelo contrário, essa fé precisa crescer dentro de nós, essa fé precisa florescer dentro de nós, essa fé precisa aumentar dentro de nós. Irmãos, cada vez que nós damos passos firmes na fé, né? Pelo menos que aumenta a minha fé. Vai vir o anjo, vai tocar a trombeta e vai medir um termômetro. Esse agora tem 100% de fé. Não, é nos acontecimentos da vida, quando nós damos passos de fé, que a fé vai crescendo e aumentando dentro de nós. Quando a gente escolhe confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus, quando a gente escolhe confiar em Deus, a fé cresce, a fé aumenta dentro de nós. E olha o que Jesus nos diz: se a fé de vocês, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a essa figueira: arranca-te daqui pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. A fé realiza a unidade da igreja mediante o Espírito Santo, e a fé realiza coisas grandes, coisas de Deus, obras de Deus na nossa vida. Amém? Vamos pedir nessa noite então que o Espírito Santo aumente a nossa fé, e não só essa noite, mas esta semana. Espírito Santo, aumenta